Paz, irmãos. Vamos fazer algumas reflexões, dando continuidade àquele vídeo que eu gravei sobre ministério, dom, vocação, chamado, talento natural. Eu vou tirar algumas dúvidas neste vídeo sobre dons espirituais. Eu queria que você acompanhasse comigo aqui a primeira epístola do apóstolo Paulo à igreja de Coríntios. Então, no capítulo 1, no verso 5, a partir do 5, ele fala assim: porque em tudo fostes enriquecidos nele, em toda palavra, em todo conhecimento, como foi mesmo o testemunho de Cristo confirmado entre vós. De maneira, verso 7, de maneira que nenhum dom vos falta, esperando a manifestação de nosso Senhor Jesus Cristo. Então a igreja que tinha todos os dons espirituais, nenhum dom vos falta. O 10, ele diz assim: rogo-vos, porém, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que digais todos uma mesma coisa, e que não haja entre vós dissensões, antes sejais unidos em um mesmo sentimento e em um mesmo parecer. Quero pular aqui para o capítulo 3. 1 Coríntios capítulo 3, verso 1. Fala assim: e eu, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como a meninos em Cristo. Como assim? Uma igreja que tinha evidência de todos os dons espirituais. E Paulo disse que o apóstolo Paulo está dizendo: eu não pude falar a vocês como espirituais, mas como a carnais, como a meninos em Cristo. Eu quero compartilhar através desse vídeo os 3 principais erros em relação a dons espirituais que a igreja historicamente vem cometendo. E a gente precisa refletir, principalmente nesta carta aos irmãos em Coríntios, do apóstolo Paulo, em que ele relata vários problemas da igreja entre os irmãos, mas que era uma igreja onde não faltava um dom. Imagine aí uma igreja, uma congregação, uma denominação com todos os dons espirituais. Todos de Coríntios 12, todos de Romanos 12. Imagine aí. Não faltava nenhum dom. E Paulo está dizendo: eu não vos pude falar a espirituais, mas a carnais, como meninos em Cristo. Então, o primeiro grande erro histórico em relação a dom é que dom não é sinônimo de espiritualidade e de maturidade cristã. A gente precisa aprender isso, porque há muito engano, porque há muita confusão em relação a isso. Então, a primeira coisa assim que a gente aprendeu em relação a dons na caminhada é que dom é o suprassumo da espiritualidade. E que alguns dons, eu vou falar um pouco sobre isso, mas alguns dons, então, se a pessoa tiver um determinado dom, é o homem de Deus, é o céu na terra, sabe, é aquela pessoa que todo mundo tem que seguir, é a pessoa mais usada por Deus. E aí a gente vinculou dom à espiritualidade. Nós vinculamos dom à maturidade cristã. Isso é errado. Primeira coisa que a gente precisa entender, que eu falei no vídeo anterior, se você não assistiu, assista o vídeo sobre dons espirituais, ministério, chamado, talento natural. Procure aí no canal e você vai encontrar. Eu vou deixar o link aqui embaixo para que você possa acessar também e assistir antes desse. É que dom é uma ferramenta. Dom é uma ferramenta através do qual os membros do corpo de Cristo operacionalizam edificação, ok? Então, dom é uma ferramenta. Dom não é sinônimo de espiritualidade. Dom não é sinônimo de maturidade. Dom não é sinônimo de crescimento espiritual. Dom é uma ferramenta. E como é que o dom vem? Se é o Espírito Santo que distribui os dons espirituais, o dom vem à medida que você caminha. Tem gente que assim que decide seguir a Cristo,
vem um revestimento de poder e ele recebe dons. Tem pessoas assim. Tem pessoas que, à medida que caminham, os dons vão aparecendo, ou um dom apenas. Já expliquei sobre isso. Ou a pessoa vai buscar, começa a orar, começa a jejuar, começa a ir para a vigília, né, e coloca assim alguns dons diante do Senhor. Quero ter esse dom, Senhor, distribui sobre a minha vida, derrama sobre a minha vida esse determinado dom, e de repente o Espírito Santo vai lá e distribui sobre a vida daquela pessoa aquele determinado dom ou alguns dons que ela tem buscado. Significa que a partir daí ela se tornou uma pessoa madura? Não. Significa que a partir daí ela se tornou uma pessoa espiritual, digamos assim? Não. Ela recebeu uma ferramenta para funcionar no corpo de Cristo. Ela recebeu uma ferramenta para operacionalizar edificação. Maturidade cristã, crescimento espiritual, só vem à medida que ela desenvolve a carreira dela, ela rejeita o ego dela, ela coloca o ego dela na cruz, ela toma a cruz dia a dia e decide a cada dia seguir a Cristo e se coloca à disposição para que o Espírito Santo gere na sua vida o fruto do Espírito. Fruto do Espírito é diferente de dons espirituais. E aí, irmãos, por isso que a gente vê tanto problema na igreja em relação a dons. Porque como a gente entendeu dom como sinônimo de espiritualidade, de maturidade cristã, a gente olha para uma pessoa que tem um determinado dom. O dom de línguas mesmo é um dom que ficou muito supervalorizado durante o desenvolvimento das denominações. E eu vou falar daqui a pouco sobre isso, supervalorização de dom. Mas, digamos assim, a pessoa tem um dom, né, de falar em línguas, e aí busca o dom de interpretar. Ela fala em línguas, interpreta. Então isso é muito valorizado na igreja. E as pessoas começam a olhar aquela pessoa de forma diferente. É uma irmã espiritual, é um irmão espiritual. É alguém que Deus fala através da vida dele. Esse irmão só recebeu, ou essa irmã recebeu, 2 dons para que ela possa gerar edificação no corpo de Cristo entre os demais irmãos que possuem outros dons que também vão edificar a vida dela. E é por isso que a gente vê pessoas que têm determinados dons e são admiradas por todos, mas que ainda são meninos em Cristo. Agem como crianças, na verdade, na fé. Pessoas que se deixam envaidecer por causa do dom. Pessoas que acham que são super especiais por causa do dom da ferramenta que recebeu do Espírito Santo para funcionar no corpo, que nem é dela. É um presente, é uma dádiva que o Senhor deu através do Espírito Santo para que ela possa funcionar no corpo. Tem uma função no corpo. E aí a pessoa toma o dom para si e começa a se achar mais especial que todos os irmãos, começa a se envaidecer por aquilo. E aí todo mundo que olha para ela olha como uma pessoa espiritual. Mas na verdade, o que é que ela fez? Ela está como um pavão. E aí, irmãos, isso é muito perigoso. Eu quero alertar assim a igreja, trazer esse tipo de conhecimento para a igreja, porque eu vi muito isso na minha caminhada. Eu vivi isso em fases da minha vida, em achar que porque eu tinha um determinado dom. Não, assim, eu nunca fui vaidoso em relação aos irmãos, às pessoas. Mas isso às vezes me prejudicou em relação à questão do relacionamento com Deus, que é outra coisa que eu vou falar daqui a pouco. Então a pessoa começa assim, vai descer, acha que é maior, que é melhor que todo mundo, porque Deus usa ele ou porque Deus usa ela naquele determinado dom. E acha que Deus só fala através dela. Ela reveste a carnalidade dela, a infantilidade dela com dons espirituais. E por se iludir por conta dos dons que recebeu, ela atrapalha a caminhada rumo à maturidade e rumo ao crescimento em Cristo.
E isso é muito sério. Muitas pessoas estão sendo prejudicadas por causa disso. Muitas pessoas se prejudicaram por causa disso. Muitas pessoas têm prejudicado outros por causa disso. Dom não é sinônimo de espiritualidade. Dom não é sinônimo de maturidade cristã. Dom não é sinônimo de que a natureza de Cristo, o fruto do Espírito, está gerado na tua vida. Não é sinônimo. Para que o fruto do Espírito seja gerado na tua vida, todo dia você tem que se colocar diante do Senhor, reconhecer a tua miserabilidade humana e se derramar como alguém que necessita de Deus todos os dias, todos os momentos, toda hora. E que se relaciona com Ele num relacionamento de dependência, não de alguém que é especial porque recebeu uma ferramenta para poder operacionalizar a edificação. Então, esse conceito prejudica até a nossa relação com Deus, entendeu? Porque deixa de ser uma relação de dependência, de fragilidade nossa em relação a todo o poder, toda a grandeza, tudo aquilo que Deus é, para ser uma relação em que a gente está querendo até dizer o que é que Deus tem que fazer. Isso tem que ficar bem claro, que dom não é sinônimo de maturidade cristã. Dom não é sinônimo de que a natureza de Cristo, o caráter de Cristo, o fruto do Espírito está evidente na vida da pessoa. E isso precisa estar muito claro para que você não seja enganado, para que você não engane outros, para que você não seja prejudicado na sua caminhada cristã e para que você não prejudique outros. Todo crente, todo discípulo, independente do dom ou dos dons que Deus tenha distribuído à vida dele pelo Espírito Santo, precisa desenvolver maturidade cristã. Precisa desenvolver dia a dia relacionamento de dependência de Deus. Precisa dia a dia se colocar à disposição do Espírito Santo, negando o seu ego, negando a sua carne, para que o Espírito Santo possa gerar a nova natureza. Isso é um processo, não é um acontecimento assim, não, é um processo diário, que o fruto do Espírito vai sendo gerado em nós. Uma das piores coisas é a gente ver uma pessoa adornada de dons espirituais, mas um menino na fé, agindo como criança, agindo como bebê. A igreja de Corinto estava assim. Uma das piores coisas é a gente ver uma pessoa adornada de dons, mas sem nenhum tipo de maturidade cristã. A igreja de Coríntios estava assim, brigando, degladiando entre si, se dividindo entre si, mas tinha todos os dons espirituais. E Paulo está dizendo, eu não pude falar a vocês como espirituais. Eu não pude falar a vocês como espirituais porque vocês são carnais. São meninos em Cristo. Então não é porque você tem o dom da palavra que você virou um pregador eloquente que você é maduro na fé. Não é porque você é um pregador de multidões que você tem o caráter de Cristo, tem o fruto do Espírito. Você sobe no púlpito, prega, e é uma maravilha. Óbvio, você recebeu uma ferramenta para a edificação. E isso não tem nada a ver com maturidade. Isso não tem nada a ver com o fruto do Espírito gerado em nós, que é o que nos torna uma nova pessoa nele a cada dia. Cada dia a gente morre mais. E cada dia ele cresce mais em nós. Essa tem que ser a vida diária do cristão. Isso é tão sério, irmãos, que Jesus deixou claro que naquele dia muitos irão dizer: Senhor, não profetizamos em teu nome, Senhor, não curamos em teu nome, Senhor, não expulsamos demônios em teu nome, não fizemos isso. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade, eu nunca vos conheci. Nunca houve relacionamento de vida. Houve uma operacionalização de dom, mas uma operacionalização de dom totalmente destituída do relacionamento com o doador dos dons. Isso é muito sério. Houve uma operacionalização dos dons, mas não houve
um enchimento, um fluir, um agir da nova natureza do doador dos dons. Então, isso tem que ficar muito claro, que dom não é sinônimo de espiritualidade, que dom não é sinônimo de maturidade cristã, que dom não é sinônimo de que o caráter de Cristo, a natureza de Cristo, o fruto do Espírito está gerado em você. Isso precisa ficar muito claro para que você não seja prejudicado e para que você não prejudique outros. Uma das piores coisas na caminhada cristã é um cristão repleto de dons, mas agindo como um menino. Um cristão repleto de dons, mas destituído da natureza de Cristo. Um cristão repleto de dons, mas imaturo. E outro erro que a igreja tem cometido historicamente é a supervalorização de alguns dons em detrimento de outros. Esse é um problema também muito sério. Então, há uma diversidade de dons. A gente precisa ler Coríntios capítulo 12. Paulo deixa muito claro isso, irmãos. Os dons, eles doam diferentes funções, eles geram diferentes funções para os membros do corpo de Cristo. E aí Paulo fala claramente, cara, em Coríntios 12 sobre isso, que a orelha não pode dizer ao dedo, olha, não tenho necessidade de ti. A boca não pode dizer ao nariz, olha, eu não tenho necessidade de ti. O que é que você escolhe, sua boca ou seu nariz? O que é que você escolhe, sua orelha ou seu olho? Então, os dons, eles completam a funcionalidade do corpo de uma forma que todos os membros do corpo, operando de forma unida, de forma junta, gera a edificação. A diferença de dons não é para estabelecer uma pirâmide de status de quem é mais importante, de quem é melhor, de quem é maior, de quem é menor, menos importante. Não. A diferença entre os dons é para que exista essa diferença de funcionalidades para que o processo de edificação dos membros do corpo de Cristo seja completo, seja pleno, seja perfeito. E aí a gente, durante a história da igreja, essa coisa foi ficando meio complicada, porque, por exemplo, teve uma época que o dom de língua, e ainda é em alguns lugares, o dom de língua foi super valorizado, e ainda é em alguns lugares. E aí a gente lê na carta de Coríntios, Paulo falando que na reunião da igreja, esse dom ele não é para ser exercido se não houver interpretação. E parece que a gente não lê isso. Se não há interpretação, se cale, porque você vai estar edificando a si mesmo. E quando a igreja está reunida, você não pode estar concentrado em você mesmo. Aprenda uma coisa. Tudo aquilo no culto, tudo que foi introduzido no culto, isso é importante para a gente meditar, que anula a pluralidade do corpo, tanto funcional quanto de comunhão, de interação, de entendimento, tudo aquilo que anula a expressão plural da diversidade de funções que gera a edificação no corpo de Cristo, quando a igreja está reunida, precisa ser rejeitado na hora da reunião. Tudo aquilo que é individualista. Então, falar em línguas sem interpretação é para você mesmo. Então, na reunião da igreja não serve. Você fala em sua casa. Passa 24 horas falando em línguas, passa a noite toda falando em línguas. Mas se não houver interpretação na reunião da igreja, e você for falar em línguas, para. Está claro na Bíblia, ou qualquer outro tipo de prática, irmãos. Separou do corpo, individualizou, não tem significado expressivo para o todo, fechou a pessoa nela mesma, não há inteligibilidade comunicativa em uma expressão funcional de expressão de dons à medida que o culto acontece para o mover de edificação
de todos, então para com isso. Então tem muita coisa que a gente precisa analisar à luz da palavra de Deus, irmão. O dom de línguas é um dom que ele ficou muito supervalorizado em detrimento de outros dons. Tem lugares que, se você falar em línguas, é o suprassumo da espiritualidade, entendeu? Se você não fala em línguas, você não é espiritual. Então, imagine aí o nível de distorção da palavra. Então, assim, e os cultos, ele tem que terminar com aquele êxtase de todo mundo falando em línguas, pipocando, falando em línguas, falando em línguas, falando em línguas, como se isso fosse o ápice da espiritualidade, essa supervalorização do dom de língua. Aí você vai para a palavra, vai ver o que é que Paulo fala sobre isso. Paulo fala, se passar uma pessoa que não é cristão, que não é do meio de vocês, e ver todo mundo falando em línguas, sem interpretação, o que é que eles vão achar de vocês? Então na Bíblia é isso, irmão. Não sou eu que estou falando, não sou eu que estou inventando, é a Bíblia que está falando. Então, por exemplo, se alguém recebe o dom de milagres, pronto, é o homem de Deus, é a mulher de Deus porque recebeu o dom de milagres. Aquele irmão ali bota a mão e cura, meu irmão. O milagre acontece. Aquilo que a medicina desengana, esse irmão resolve através do dom que ele recebeu. Então essa supervalorização de dons, ela é prejudicial para o corpo de Cristo. Porque todos os membros são necessários. Todos os dons são necessários. E aí o que aconteceu com a igreja? A igreja foi colocando vários dons de escanteio. Tem dom que nem se fala. Está lá em Coríntios. Tem dom que nem se busca. Tem dom que a igreja nem sabe que existe. Tem dom que irmãos não sabem nem que existe. Dom é língua, dom é cura, dom é milagre, dom é profecia. Um dos dons assim, mais importantes para a vida da igreja, é o discernimento de espíritos. É saber quem está comunicando o quê. É saber quem é que está agindo naquele lugar. Só que ninguém quer buscar discernimento de espíritos, porque não é um dom supervalorizado. Ninguém quer buscar dom de socorro, aquela percepção espiritual para a necessidade do outro. Aquela capacitação sobrenatural que vem de Deus para gerar uma instrumentalidade eficaz para poder atender o outro, para gerar uma consciência corpórea de ajuda mútua entre os membros do corpo. Então, alguns dons assim são supervalorizados. E aí a gente vai deixando de buscar outros dons. E no que a igreja é prejudicada com isso? É porque a igreja ela precisa ter todos os dons. Tem igreja, congregação, que é só aquele dom ali, 1, 2. E os outros? Então o processo de edificação ele fica prejudicado. Porque a igreja está concentrada na supervalorização de 1, 2, 3 dons. E os outros são menosprezados, são colocados em escanteio, são até mesmo inexistentes. Na vida da igreja, todos os dons são necessários. Todos os dons são necessários para a edificação, para que haja eficácia da edificação dos membros do corpo de Cristo. Todos os dons, ok? Então esse erro de supervalorizar alguns dons em detrimento de outros é um erro que a igreja vem cometendo, historicamente falando, que precisa ser abandonado para que a gente possa fluir na edificação mútua entre os membros do corpo de uma maneira eficaz e plena. Amém, irmãos? Outro grande problema que existe em relação a dom é que muitas pessoas entendem que dom é ministério. E dom não é ministério, dom é dom. Dom é uma ferramenta para gerar edificação. Todo crente, pelo menos, tem um dom para funcionar no corpo de Cristo.
mas nem todo crente tem ministério. Esse é um erro gravíssimo, irmãos. Então, o que é que acontece? Às vezes a pessoa recebe o dom da palavra, sabedoria, ou o dom da palavra de conhecimento, e ela começa a pregar, começa a usar esse dom para aconselhar, e por aí vai. E aí as pessoas começam, você é um pastor. Não significa que a pessoa tem o dom da palavra de sabedoria, o dom da palavra de conhecimento, que ela será um pastor levantado pelo Espírito Santo, levantado por Jesus através do Espírito Santo para o ministério pastoral. Não significa, às vezes, ela só tem o dom da palavra. Outra coisa que acontece muito, às vezes, por exemplo, a pessoa recebe o dom da cura e ela começa a fazer o culto da cura e pede ao pastor lá um culto de oração para ela orar pelas pessoas, as pessoas serem curadas, e aí vai, e aí o pastor libera, e aí começa a orar, e o povo ser curado, e vem a multidão. Aí a pessoa começa a dizer, Deus me usa mais que o pastor da igreja, Deus me usa mais que todo mundo aqui. Eu sou a pessoa mais usada por Deus. E aí ela sai e abre a igreja dela. Ou ele sai e abre a igreja dele, entre aspas, baseada no dom da cura. Mas essa pessoa não é pastor. A pessoa não foi levantada como ministério pastoral. Essa pessoa tem o dom da cura. O que tem de igreja aí aberta, porque a pessoa confundiu um dom com ministério. Porque ela achou que por causa do determinado dom que ela recebeu, ela estaria apta para o ministério, ou ela confundiu, Deus me usa dessa forma, então eu posso abrir uma igreja. Então, mas a gente precisa entender que dom não é ministério. Que não é porque a pessoa recebeu um determinado dom que ela está sendo levantada com o ministério. Óbvio que se você foi levantado com o ministério na igreja, o Senhor vai liberar dons para o exercício eficaz desse ministério. Mas nem todo crente que tem dom tem ministério. Mas nem todo crente que tem dom é levantado por Deus para o ministério. Isso precisa ficar claro, porque isso tem trazido muita confusão e muito prejuízo para a igreja e para o corpo de Cristo. Então, irmãos, recapitulando, dom não é sinônimo de maturidade cristã, dom não é sinônimo de espiritualidade, dom não é sinônimo de natureza de Cristo sendo gerada, operacionalizando a eficácia do novo nascimento, da essência do reino de Deus na vida da pessoa. Não é dom, é uma ferramenta. A gente precisa parar de supervalorizar dons em detrimento de outros, em anulação de outros dons. E a gente precisa entender que dom, muitas vezes, não significa ministério. Que dom, muitas vezes, não é sinônimo de ministério. Amém, irmãos? Deus abençoe a todos, que o Senhor continue guardando, sustentando a tua vida, a tua casa, e que nós possamos estar sempre sendo iluminados pelo Espírito Santo, através da palavra de Deus, para que possamos ter um testemunho e um viver prático na igreja, de forma que venha agradar ao Senhor e venha gerar frutos para o reino de Deus. Amém? Se você tiver qualquer dúvida, qualquer questão, coloque aqui, aí embaixo que eu vou responder todos. Se inscreva no canal, ative as notificações, compartilhe esse vídeo e que o Senhor continue nos abençoando. Amém? Jesus é o Senhor.